Olá, hoje iremos falar sobre Provérbios 20. Já vou adiantando que é bastante coisa. Mais precisamente, olha, mais de 30 versículos, composto ali por 5 títulos. Vamos lá. Quando falar e quando calar, paradoxos e máximas diversas, a boca maldosa, pecados e mentiras, máximas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, lembrando de novo. O que eu sempre peço para vocês é que vocês leiam a Bíblia de vocês, porque não tem como abordar todos aqui e às vezes a minha interpretação não seria a melhor, a mais indicada. Eu estou aprendendo com vocês e estou humildemente aqui compartilhando o que eu aprendo. E pode ser que eu não esteja totalmente certa ou nada certa, né? Então, não confie piamente em tudo que você vê ou ouve. Sempre investigue, sempre vá na fonte, a beber da fonte pura. Gente, do quando falar e quando calar, escolhi aqui, ó, o primeiro e, mais precisamente, o quinto. Vou ler o primeiro, tá? É melhor repreender do que guardar a raiva. Como é melhor não impedir de falar aquele que confessa? O que eu compreendo dessa palavra é que você não tem que aceitar que você se submeta à vontade dos outros. Se uma pessoa, se uma situação tá desconfortável para você, você não tem que guardar isso para você, acumular essas coisas dentro de você. Justamente por quê? Porque se você acumula, você vai daqui uns dias estar sobrecarregado de informação, de coisas, e você não vai aguentar. Então é melhor você dar um basta, conversar com muita educação. Confesso que eu estou aprendendo. Quando uma situação não tá boa para mim, eu falo, olha, dessa forma não dá para prosseguir, desse jeito você me desrespeitou e etc. Porque eu não fico mais armazenando essas coisas dentro de mim e às vezes descontando em quem não tem nada a ver. Da mesma forma, não é legal a gente impedir quem quer falar as coisas. Aí eu venho uma correção que eu fiz anteriormente em alguns episódios anteriores, que muitas vezes eu não ficava calada, ouvia a pessoa. Então, é uma falta de educação e também é uma falta de orientação na Bíblia. Se eu cometo esse tipo de conduta, a pessoa quer falar e eu atropelo tudo e não falo. Então, são máximas ali que a gente absorvendo. É uma vida melhor que a gente adquire tanto para a gente como para as pessoas que vivem próximos da gente. Agora, o quinto, começa assim, ó, a quem estando calado seja tido por sábio, como se torna odioso quem é descometido no falar. Ou seja, aquela pessoa centrada que observa, que não vai se metendo em coisa que não lhe diz respeito, tá? Aquela pessoa realmente, o calado passa por sábio, e às vezes a pessoa que fala muito, quem fala muito tende a falar coisas que são desnecessárias. Então, eu também estou aprendendo muito, muito, muito a ficar mais calada, a ouvir mais, a ser a última a falar. Porque isso é sabedoria, gente. Tá na Bíblia. Então, se eu quero ter uma vida com sabedoria, eu preciso seguir o que ela fala. O que é que vocês acham disso? Gente, agora sobre paradoxos e máximas diversas. Vou falar sobre o versículo 11 e também sobre o 16. O 11 menciona o seguinte: há humilhações que vêm por causa da glória, mas há quem, depois da humilhação, levanta a cabeça. Aqui eu compreendo que, por mais que as coisas que acontecem com você, você não pode deixar que elas definam quem você é. Se você foi humilhado, seja por qualquer motivo, seja por um motivo de glória, seja por um motivo que você mesmo deu causa a isso. Motivo de glória eu compreendo como se fosse uma pessoa que tem motivo para ter bastante coisa e algumas outras pessoas compreendam que ela seja soberba. E às vezes ela tem um comportamento soberbo. Mas há também a humilhação nesse sentido de que a pessoa é que procurou essa humilhação, porque ela esteve realizando condutas que não agradariam muitas pessoas e nem mesmo a ela. Então, mas independentemente de qual seja a humilhação, sempre tem chance para você entender de uma forma, compreender, absorver e não fazer de novo. Por isso que menciona, depois da humilhação, levanta a cabeça. O levanta a cabeça aqui é seguir em frente. Aprenda com aquilo, não faça mais. É isso que eu compreendo, tá? Espero que vocês tenham uma compreensão aí também de vocês, ou similar à minha, ou até melhor.
O 16. Quem empresta hoje e torna a pedir amanhã é odiosa uma pessoa assim. Eu vou confessar. Eu odeio quem pede as coisas pra mim, assim, emprestado. Porque eu acredito que cada pessoa tem como conseguir suas coisas. Eu, graças a Deus, não preciso pedir nada emprestado pra ninguém. Mas se eu pedir, é melhor eu pedir me vende do que pedir emprestado, sabe? Eu acho, realmente, eu concordo que é odioso você pedir emprestado a uma pessoa. É melhor você pedir para comprar e pagar aquilo, se você precisa daquilo que aquela pessoa tem, do que você pegar emprestado. Porque a pessoa às vezes pode realmente querer até te emprestar de coração, mas não é uma conduta, na minha compreensão, válida. Porque todo mundo lutou pelas suas coisas, luta pelas suas coisas, e não é justo alguém vir e às vezes pedir emprestado, e quando pede, às vezes, infelizmente, a gente tem que concordar. Nem devolve, não dá satisfação. Então, hoje em dia eu consigo dizer muito não. Se algum dia alguém precisar de alguma coisa emprestada minha, eu falo não. Falo não porque eu aprendi a ficar bem comigo, a não querer ficar bem com as outras pessoas, entendeu? Se é uma coisa que eu sei que a pessoa tá precisando, eu de coração, eu quero é dar para aquela pessoa. Mas se pedir emprestado, eu falo, olha, não, pode te levar de coração, pode levar. Mas o emprestado, sabe, é aquela coisa como se fosse cobiça. Eu compreendo como se fosse uma cobiça. Que a pessoa tem uma coisa, a pessoa quer, sabe? Eu sempre, desde pequena, eu nunca gostei de emprestar roupa. Não é por me achar, eu não gosto. Eu acho assim, é uma coisa minha, pessoal. Se você quer uma igual, compre, ou então eu até te dou. A maioria das vezes que eu tive que emprestar uma roupa, eu dei. Porque eu não acho, assim, eu não concordo. Eu acho que é como se fosse uma falta de bom senso pedir emprestado, tá? Então, principalmente quando às vezes é dinheiro. Muitas das vezes, muitas famílias já tiveram atritos muito grandes por emprestar dinheiro e aquela outra pessoa não receber. Então, é muito complicado emprestar. É melhor dizer não, não e não. Porque é melhor um não para outra pessoa do que um sim para uma coisa muito prejudicial para você. Hoje eu prefiro ter paz comigo do que paz para agradar as pessoas. Porque quem é teu amigo de verdade não te pede emprestado. Não te pede. Agora aqui, o terceiro, a boca maldosa. Esse daqui eu vou ler o 20. É melhor cair no chão do que escorregar na língua. Parece até brincadeira, né? Mas tá na Bíblia. Muito cuidado na língua, né? Como eu vigio minha língua hoje em dia, falando menos. Ou então quando eu estou muito nervosa, irada com alguma situação, que a ira não é boa, mas ela ainda existe dentro de mim e eu estou tratando disso. Quando eu tô nervosa, não sei se vocês, a gente fala o que não deve, né? Então, quando eu tô nervosa, gente, tô me policiando. Tô me policiando. Não falo com as pessoas. Depois que eu me acalmar, aí sim, eu atendo o telefone, eu converso com as pessoas que eu preciso conversar. Porque eu não quero cair nessa daqui, ó. Eu não quero escorregar na minha própria língua. Porque uma palavra dita não tem como. É um tiro na vidraça. Então, não tem como. Então, para evitar, muitas das vezes, é melhor esperar. Esperar o tempo para poder ter sabedoria para poder falar, né? Porque a língua da gente é uma pecinha pequena, mas que faz um barulho muito grande. Pecados e mentiras. Vou ler o 25, que esse é muito, muito, muito interessante. A quem, por vergonha, faça promessas ao amigo e assim ganhe um inimigo de graça. Aquela pessoa que não sabe dizer não. Que para agradar os outros, ela fala sim, sim, sim e faz promessas que não deveria. Essa pessoa vai desagradar muitos, porque quando você não cumpre, aquela pessoa não confia mais em você, você perde a sua credibilidade. Então, é melhor não se comprometer com o que você não pode. Ou então falar, vou ver, vou verificar. Na minha vida, antes eu falava muito não, falava automático as coisas. Por exemplo, na minha profissão. Um cliente ligava, a gente conversava bastante, ele entendia o contexto. Ah, quanto é o seu serviço? Eu já falava lá na reunião, agora não. Eu tenho que pensar.
e depois eu mando uma proposta escrita, bem fundamentada, para definir o escopo, as fases. Então, nada de sim automático, um sim pensado, se esse é o sim que eu preciso. Então, tenha muito cuidado, gente, com as promessas que você faz, porque no meu caso, às vezes eu falava um preço que teria que trabalhar muito, muito mais, e já tinha falado, eu não poderia faltar com a palavra, né? Jamais. Mas, então, para o sim ser sim, ele tem que ser bem estruturado, de forma estratégica, e não fale sim só para agradar. Muito cuidado, porque você pode estar se desagradando e criando inimigos. Encerrando aqui Provérbios 20, máximas. Vou ler o 28. Quem lavra a terra aumenta a quantidade de frutos. Quem pratica a justiça há de ser exaltado. Mas quem agrada os grandes deverá fugir da iniquidade. Nossa, que forte, né? Ou seja, lavrar a terra, tá sempre plantando. Não tem como na vida da gente a gente querer fazer algo sem plantar. A plantação às vezes é uma palavra, é um estudo, é uma ação, é estar em movimento, gente. Praticar justiça para ser exaltado. Praticar justiça é bem amplo, né? É não fazer o mal ao próximo. Na minha visão é isso. É você não fazer com os outros o que você não quer que façam com você. Quem agrada os grandes deverá fugir da iniquidade. Ou seja, se você trabalha para pessoas que têm uma certa importância, na minha compreensão, você sempre tem que ser uma pessoa exemplo. Porque você não tem como servir reis se você não for um exemplo, se você não for uma pessoa de conduta ilibada. Então tenha muito cuidado. Se você trabalha ou pretende trabalhar para pessoas que tenham, assim, um status diferente, muito cuidado com as suas condutas. Quando ele fala que fugir da iniquidade, a minha compreensão é as condutas da gente, tá? As condutas, sejam em redes sociais, sejam com a família, porque a gente não tem como se desvencilhar do que a gente é. Aqui eu sou uma pessoa, aqui eu sou outra. Deixa rastro, né? O corpo fala quem você é, então não tem como se enganar. Não tem como jamais você se enganar. Você é o que você é. E quando você finge o que você não é, aí você vive num teatro. E uma hora esse ator vai precisar encarar a verdade. Ele não vai ter como atuar 24 horas. Então, muito cuidado com o que você é. E mesmo também para pessoas, quando eu falo grandes aqui, são pessoas que você quer alcançar na sua vida, clientes, ou um negócio, ou um empreendimento. Tudo que você quiser alcançar, muito cuidado com o seu comportamento. É assim que eu interpreto, viu, gente? Espero que vocês aí leiam tudo, porque são muitos aqui, a gente deixou de abordar muita riqueza aqui que deixa de ser comentado. E mais uma vez, a minha interpretação pode não ser a melhor, por isso que eu peço sempre para você, vá ler na fonte. A fonte fidedigna é a palavra de Deus. Até mais.